Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Tudo Um Pouco com Deise Santos, essa que vos fala. Olha só, o tempo não muda o decreto de Deus. E eu gostaria de deixar essa palavra tão rica, profunda e maravilhosa com vocês. É uma palavra é uma palavra profética, né? E eu gostaria de deixá-las para você. Olha só, quando o Senhor diz que vai fazer algo, que Ele vai fazer alguma coisa, quando o Senhor fala, o tempo não muda o decreto de Deus. Quando o Senhor disse que Ele faria de Abraão uma grande nação, ele fez essa promessa ali para Abraão, lá em Gênesis 12. Em Gênesis 13, ele promete a Abraão que daria aquela terra na largura e no seu comprimento. Ele disse que daria para Abraão. Porém, devido à situação que estava ocorrendo por ali, Abraão vai e desce com a sua família para a terra do Egito por conta da fome que atingiu a terra por causa da escassez. Quando Abraão desce lá, o povo de Deus começa a se estabelecer ali no Egito, começa a crescer, começa a multiplicar. Porém, o povo, ao passar do tempo, esqueceu-se de Deus. Porém, Deus não esqueceu da promessa que fez aos filhos seus. Quando o Senhor diz que Ele vai fazer, que Ele vai tocar, que Ele vai abalar, que Ele vai fazer descer a sepultura, que Ele vai abrir, que Ele vai fechar a porta, que Ele vai fazer descer rampa, que Ele vai fazer subir rampa, o nosso Deus, se Ele falou, assim acontecerá. O decreto de Deus não muda, porque o tempo passou. O tempo do homem passou, mas o tempo de Deus não. A promessa dele permanece de pé. E diante dessa palavra aqui, depois de 400 anos, o povo esquece de Deus, não fala com o Senhor, e ali ele chega e começa a esquecer-se completamente do Senhor. E foram 400 anos, mais de 400 anos sem falar com o Senhor. E foi se intensificando todos os açoites, a escravidão, a crueldade, foi se intensificando a maldade no coração do homem contra aquele povo. Mas o Senhor tinha feito uma promessa, e promessa do Senhor é um decreto. O tempo passou, mas o decreto não mudou. Quando Deus determina, determinado está. Quando o Senhor diz que fará um reboliço em um lugar, assim Ele fará. Porque o nosso Deus, Ele é justo e Ele é amoroso, e quem ama, cuida, disciplina, traz que é perto. Traz para perto. O nosso Deus, Ele prometeu isso para os seus filhos. E ali o Senhor chegou, depois de 400 anos, esse povo caiu em si que precisava do Senhor. E eles se reuniram e clamaram ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, eles começam a se arrepender dos seus maus caminhos. Eles começam a se arrepender de todo o mal que fizeram. Quando deixaram Deus de lado, quando deram as costas para o Senhor, eles se arrependeram dos seus maus caminhos, se arrependeram dos seus erros e clamaram ao Senhor para que o Senhor enviasse alguém que os tirasse daquela escravidão. E lembraram da promessa que o Senhor fez. Só que quem lembrou foi eles, porque Deus nunca tinha esquecido. E quando eles clamam, se arrependem, retornam para o Senhor, aí o Senhor vai e levanta um homem.
Um homem que dependia totalmente dele, porque o sistema da época não iria permitir toda essa libertação. Para Deus não existe grande, não existe pequeno, não existe impossível. Se Deus disse que vai fazer, Ele muda a gente do trono, Ele tira a gente de cadeira, Ele coloca quem Ele quer, Ele limita, mas o poder de Deus não é limitado. E quando Deus diz que vai fazer, não há quem revogue o decreto de Deus, a sentença de Deus. Não há quem revogue aquilo que o Senhor determinou que assim faria, Ele vai fazer. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. E muitas vezes, muitos de nós nos precipitamos, querendo que seja cumprido o que Deus falou no nosso tempo. Quem somos nós? Onde era que estávamos nós quando o Senhor criou o céu, criou a terra, o universo? Quando você foi formado no ventre de sua mãe, onde era que você estava? Onde era que eu estava? Onde era que nós estávamos? Quem somos nós para querer ensinar a Deus ou dizer a Deus que é tempo ou não é tempo dele fazer ou deixar de fazer? Se o comando é dele, a palavra é dele, o decreto quem fez foi ele. E apesar do tempo que passou, o decreto de Deus não muda. Se ele disse que vai fazer assim, ele fará. E o Senhor vai e tira com mão forte o povo de Israel do Egito. E quando o Senhor diz que vai tirar, quando o Senhor diz que vai fazer, Ele não está dizendo que vai livrar a você, a nós, de ver, de passar por todas as situações, por todos os problemas. Ele diz que vai estender a mão forte dele, mas vai livrar, vai guardar e vai fazer distinção entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o seu povo e quem não o serve. Então que essa palavra fique de reflexão para as nossas vidas. Se o Senhor disse que ia entrar na nação brasileira, o Senhor vai entrar. Porque o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso para fazer aquilo que Ele disse que faria. Se o Senhor disse que ia tocar na terra, Ele está tocando na terra, porque o Senhor fez e faz maravilhas e grandes coisas. E é tudo no tempo dEle e não no nosso. É decreto de Deus e não nosso. Deus em Cristo abençoe você de uma forma maravilhosa. E depois de 400 anos que o Senhor disse que faria, o povo se esquece de Deus. Deus, ele chega e não esquece, mas o povo esqueceu e quando lembrou, clamou ao Senhor. O Senhor vai cumprir aquele decreto. O Senhor cumpre. Então, o objetivo desse vídeo é chamar você a voltar, a reconhecer Jesus como Senhor de sua vida, a reconhecer Jesus como Senhor da nossa casa, da nossa família. O objetivo desse vídeo é dizer que tudo aquilo que o Senhor disse que faria na sua vida, Ele vai fazer. Tudo que o Senhor disse que faria nessa nação, Ele vai cumprir. Porque nada é impossível àquele que crê. O nosso Deus, Ele é grande. Ele é fiel e poderoso. E assim como Ele prometeu a Abraão, Ele cumpriu. Ele tirou o povo de Israel do Egito, conduziu pelo caminho no deserto, levou eles a Canaã e eles tomaram posse da terra que o Senhor um dia prometeu. E nós vamos estar de posse de vitória, porque o Senhor disse que se o seu povo se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor do céu, quando nós clamarmos, Ele ouvirá a nossa oração e sarará a nossa terra. Deus em Cristo te abençoe de uma forma maravilhosa e até o próximo vídeo. Um cheiro grande no seu coração. A paz do Senhor.